Segundo o proprietário, ele vem enfrentando problemas em suas hortaliças. Um dos primeiros fatores a serem observados são quais hortaliças estão apresentando os sintomas, que são alface, tomate e berinjela, e os sintomas apresentados, que são amarelamento, murcha e mau desenvolvimento. Primeiramente, eu pensei que poderia ser o excesso de água ou a falta dela, mas após observar melhor, notei que seria menos provável, pois não era em todos os canteiros, e sim em alguns canteiros e na casa de cultivo. Isso me levou a pensar que o problema que o produtor vem enfrentar é um problema no solo, que pode ser deficiências nutricionais, fungos, bactérias e patógenos. Deficiência de macronutrientes, como magnésio e enxofre, pode causar amarelamento das folhas. Deficiência de potássio pode causar mau desenvolvimento e deficiência de nitrogênio pode causar mau desenvolvimento e amarelamento das folhas, que são sintomas apresentados pelo produtor. Na falta de micronutrientes como ferro, manganês e cobalto, pode apresentar amarelamento das folhas. O cobalto pode apresentar sintomas parecidos com a falta de nitrogênio. O molibdênio pode apresentar murcha e encurvamento das folhas. Para saber se os sintomas apresentados são causados por deficiências de nutrientes, primeiramente tem que fazer uma análise visual. Observar o amarelamento, se está em toda a folha ou se está em pontos específicos. Observar se está em toda a planta ou se está na parte de baixo, na parte de cima, se são em folhas novas ou folhas velhas. Observar a murcha para ver se é semelhante à falta de nutrientes. Observar as raízes e, se tudo estiver semelhante, ir para uma análise de solo para ter certeza. É sempre bom fazer uma análise visual para não ter gastos desnecessários. É necessário ficar atento com a compactação. Se o solo estiver compactado, as raízes vão ter um mau desenvolvimento, pois não vão conseguir penetrar o solo e vão começar a ter um desenvolvimento lateral. E as plantas vão sofrer com isso, pela falta de nutrientes e de água. A água vai ter um maior escoamento que infiltração. Para saber se o solo está compactado, pode utilizar o método da trincheira, que é um método funcional e sem gasto. Saber qual a textura do solo também é bem importante. Se o solo for mais arenoso, vai ter maior lixiviação e menor compactação. Quando o solo é mais argiloso, tem uma maior compactação e uma menor lixiviação de nutrientes. Analisar as raízes também são bem importantes. Por ela pode saber se o solo está compactado, como foi dito antes, se está com alguma doença ou se está sendo atacado por insetos. Outras causas seriam doenças causadas por fungos, bactérias e patógenos que vivem no solo. Porém, a maioria das doenças são específicas a algumas plantas. Sendo assim, há poucas doenças que podem atacar todas as espécies e causar danos a elas. E ainda tem os sintomas específicos de cada doença. Eu encontrei duas doenças que podem causar esses sintomas, que são murcha de fusuário, que é um fungo que causa sintomas nas folhas, manifestam-se por um amarelamento forte, tipo gema de ovo, nas folhas mais velhas, progredindo para as mais novas. Esses sintomas podem inicialmente ocorrer ao lado da planta ou metade das folhas. Os folíolos amarelos murcham e secam, mas as folhas ficam presas no caule. Os vasos lenhosos das folhas do caule ficam com coloração parda e aparência seca. A outra doença encontrada é a podridão das raízes, Pythium último, que é um patógeno que causa podridão nas raízes. Em estágios mais avançados, as raízes apresentam grandes áreas atacadas, causando o tombamento das plantas. Como sintomas reflexos, a parte aérea pode apresentar murcha, amarelamento, redução de crescimento e seca das folhas. Nas duas doenças descritas, há presença de alguns sintomas que não aparecem nas hortaliças do produtor. Isso pode significar que na sua horta as doenças não estão em estágios muito avançados ou que o problema enfrentado é outra causa.
E para saber se realmente há doença, é preciso estudar a planta em um laboratório. Como já foi plantadas outras culturas antes de começar com a produção de hortaliças, pensei que poderia ser o residual de herbicida no solo que estava causando esses problemas. Alguns experimentos foram divulgados na internet de hortaliças plantadas em solos com residuais de herbicida demonstram alguns sintomas semelhantes. Porém, herbicidas pré-emergentes com residual são aplicados antes ou após o plantio e até a colheita, alguns herbicidas já perderam seu residual. E também após a colheita foi preciso construir a casa de cultivo e os canteiros, que também já demorou alguns dias. E o produtor também afirmou que já tentou plantar outras hortaliças no local afetado, mas a produção foi muito baixa. Isso me levou a pensar que o produtor já vem enfrentando esses problemas há algum tempo, e que se fosse um residual de herbicida, já teria terminado. Para ter certeza se o problema apresentado é causado por herbicida, é preciso perguntar para o produtor qual herbicida ele utilizou, há quanto tempo faz, se é de longo residual, e é necessário fazer uma análise laboratorial do solo para ver se ainda há resíduos no solo, e também pesquisar se ele prejudica as hortaliças. Para ter mais certeza de qual a verdadeira causa dos sintomas descritos, é preciso saber mais detalhes. Por exemplo, o amarelamento, como ele é forte, é claro, se está em toda folha ou pontos específicos, se está em toda a planta, ou se é na parte de cima ou na parte de baixo. A murcha, ela é na parte mais quente do dia ou em todo o período? Como estão as raízes? Elas estão saudáveis ou com deformações? O proprietário fez a análise do solo antes de começar a produção de hortaliças?